Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é um Mata-Mata especial, hoje dia 8 de setembro de 2024, é um Mata-Mata de Vale. Todo mundo quer saber para onde que vai a Vale e por que as ações estão caindo. O Mata-Mata se chama Por que as ações da Vale caem desde 2021 e o que fazer com elas. E também o Mata-Mata de hoje é dedicado ao Wilker, que foi quem pediu para fazer esse mata-mata especialmente para você, cliente VIP, da sala VIP. Também dedico ao Dr. Nelson, aos advogados Vladimir e Guilherme aqui de São Paulo, ao trader AMG, ao Sarkis, a Carson, a Fabiola, a Giane, a Vanessa e ao Alexandre. Então, vamos nessa e vamos descobrir primeiro por que caiu, depois o que fazer com as ações, e nesse o que fazer eu vou mostrar para vocês como ela está barata e o que está pegando nas cotações no curto prazo. Vamos lá, primeira coisa, você ter a certeza do que aconteceu com as ações da Vale 3 desde 2019 e nos últimos 5 anos. Há 5 anos atrás, as ações estavam a R$ 46. Aí, em 2019, foi a 57,20, voltou para 43, foi a 70 em novembro de 20. Aí, mais de um ano depois, em julho de 21, foi a $115, e eu vou mostrar por que isso aconteceu no próximo slide, e a resposta é por causa do preço do minério de ferro. Aí cai bastante depois, em 4 meses, em 2021, de 115 para 64. Você está vendo aqui no gráfico à minha esquerda, e você percebe como é volátil. Aí volta de novembro de 21 a março de 22, de 64 para 102, volta a cair 6 meses depois, vai para 62, volta a subir para 95, volta a cair para 61, volta a subir para 77 e vai para 58 agora em setembro de 2024. Então, você já percebeu que é uma ação super volátil. Por quê? Porque o preço do minério de ferro também é super volátil. A Vale, a principal receita dela vem do minério de ferro, da pelota, dos finos de minérios. Isso daí é 75% da receita da Vale, e é uma receita em dólar, porque a Vale tira das minas aqui no Brasil, exporta para a China, principalmente, mas também exporta para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, e ela recebe em dólar. E aqui você percebe que o gráfico é exatamente o mesmo do minério de ferro. O minério de ferro estava em 93, depois vai para 220, volta para 93, vai para 160, volta para 84, vai para 130, volta para 104, vai para 125, volta para 105. E agora, quando eu estou gravando, estava em 95. Então, você entendeu agora por que o preço da Vale é essa montanha-russa, esse sobe e desce. É porque o minério, que é o principal produto vendido pela Vale, 75% da receita total, e em dólar, ele tem uma volatilidade muito grande. Então, o preço da ação sobe e desce por conta do preço do minério. Agora, você vai ver o efeito nos resultados da Vale desde 2021 por causa da queda dos preços do minério, que derrubaram os resultados. Então, tem essa tabela. Dá uma paradinha no vídeo, vai olhar lá na tabela, os números são um pouco pequenos, mas eu tinha que pegar de 2019 até 2024 para ficar coerente com os gráficos. Então, o que você olha aí na primeira linha? Vendas de minério de ferro, quantidade.
muda muito pouco, 312 milhões em 2019, 286 em 20, 305 em 21, 302 em 22, 300 em 23 e uma estimativa minha de 290 em 24. Então, as variações são muito pequenas. Só que o preço do minério e o preço realizado pela Vale, não. Tem muita variação. Então, vocês percebem, em 2019, o preço do minério estava 98, ela vendia 87, 2020 estava 119, ela vendia 107, 2021 estava 160, a Vale vendia 141, e assim vai. E o último preço que a gente tinha aqui era os 96 dólares, eram os 95 dólares. Pois bem, por que a Vale vende um pouco abaixo do preço do mercado spot, aquele preço que a gente mostra todo dia no Telegram e também sai em alguns sites? Porque aquele preço spot é para a siderúrgica que sai correndo para comprar um pouco mais de minério, porque o contrato que ela tem com a Vale, com a Rio Tinto ou com a BHP, que são as três principais fornecedoras de minério de ferro para siderúrgicas no mundo e também na China, às vezes ela precisa um pouco mais do que ela contratou. A Vale, a Rio Tinto e a BHP, elas têm contratos de longo prazo e com uma quantidade pré-determinada, que pode ter uma pequena variação no mês a mês, mas existem esses contratos, porque tem qualidade o minério da Vale, da BHP e da Rio Tinto. Há alguns outros fornecedores na Índia, mas com qualidade muito baixa, e isso faz com que o aço seja de pior qualidade, se for um minério de baixa qualidade, e, portanto, com preço menor. E aí você vai ver a receita líquida de vendas, a quarta linha em branco. Olha a montanha-russa, começa em 37 bi em 2019, vai para 39 bi em 2020, bate 54 bi em 2021 e volta a cair. Então, esse aumento da receita vai fazer com que o EBITDA, que era 10 bi na segunda linha amarela, em 19, fosse para 31 bi em 21 e voltasse um pouco e caísse para 17.900 em 2023. Então, por que a receita subiu e diminuiu, e por que o EBITDA subiu e diminuiu? Por conta do preço do minério de ferro. Então, isso é o que a gente chama um setor cíclico. Petróleo é assim, mineração é assim, siderurgia é assim, papel e celulose é assim, soja, milho, commodities agrícolas também é assim. Com esse sobe e desce do preço do minério, a receita subiu e desceu, o EBITDA subiu e desceu, e o lucro líquido também. Vocês estão vendo aqui no quadro, na última linha, 1,6 bi de prejuízo na Vale em 2019, para um lucro de 24 bi em 2021, mas depois volta e cai, 16 bi em 22, 7,9, quase 8 bi em 2023. É isso que faz, portanto, a ação da Vale ser essa montanha-russa de sobe e desce. Isso também ocorre com empresas de siderurgia, ocorre com empresas de petróleo e com empresas de celulose. Vamos ver agora se só as ações da Vale caíram desde 2021 ou se Rio Tinto e BHP, que são seus pares da Austrália, são as duas maiores mineradoras de minério de ferro junto com a Vale. E a resposta é sim. As três ações, eu peguei aqui no caso o ADR, os três ADRs caíram juntos. Então, a gente vê de 21, que foi o pico, para 24,
caiu Vale 55, Rio Tinto 25 na terceira linha e BHP 31. Se a gente pegar só o ano de 2024, caiu em dólar a Vale 36, a Rio Tinto 21 e a BHP 24. Então é um movimento global. Quando a Vale cai, não é porque a empresa está piorando, mas é porque o preço do minério está caindo no exterior e também está caindo as cotações de Rio Tinto e BHP. Pois bem, eu acrescentei aí os dividendos que foram pagos de 21 para 24 para ver se compensou. A Vale distribuiu bem, distribuiu 4 dólares e 80, a Rio Tinto super, distribuiu 11 libras por ação, a BHP distribuiu 8 dólares e 70. Deu uma amenizada, a Rio Tinto até virou positivo. Aqui, em 2024, não deu muito tempo para... A gente só tem 8 meses, não deu muito tempo para distribuir dividendos. A Vale distribuiu 38 centavos, a Rio Tinto não distribuiu nada e a BHP 74 centavos. Então, vocês viram que as três andam em bloco, umas distribuem mais dividendos, outras menos, mas as três andam em bloco e a Vale cai mais do que Rio Tinto e BHP, porque o país Brasil é mais arriscado do que o país Austrália e, portanto, coisas internas do país também afetam o preço das ações de empresas, mesmo uma Vale, que é uma empresa que exporta muito, é praticamente uma multinacional, mas a sede aqui está sujeita às regras do Brasil. Aqui eu mostro de novo o gráfico do preço do minério de ferro para todo mundo lembrar o sobe e desce. Vai de 93 dólares em 19 para 220 e cai agora para 95. Continuando, então, por que, Flávio, os preços do minério de ferro caíram tanto de 2021 para 2024? E a resposta é menor consumo na China, e eu vou mostrar isso em gráficos. Aqui tem a produção de aço na China, caiu de 1 bilhão de toneladas para 1 bilhão, de 1 bilhão e 33 para 1 bilhão e 13, depois 1 bilhão e 19. O consumo caiu de 993 milhões para 935 e a capacidade produtiva foi menos usada. Era 90, caiu para 82, está pequenininho lá no meio. Então, a gente vê aqui o quê? Consumo menor de aço na China, de 993, no gráfico aqui no meio, para 935. Só que a produção continuou razoavelmente alta. E aí, o que eles fizeram? Passaram a exportar. Subiu a exportação de 66 milhões de toneladas para 94 milhões. E aqui eu coloco uns números para todo mundo ficar na mesma página. A China é o maior produtor de aço do mundo, produziu 1 bilhão de toneladas de aço em 2023, porque a China, a gente sabe, é um país que desde os anos 2000 vem fazendo uma construção e levando as pessoas do campo para a cidade e criando uma infraestrutura, principalmente em moradia, gigante. O país, para produzir 1 bilhão de toneladas de aço em 2023, importou 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, você entende que um depende do outro. Porém, como a gente mostrou no gráfico anterior, a demanda por aço vem caindo desde 2021, quando estourou a bolha do setor imobiliário. Vocês lembram que a Evergrande e outras consultoras quebraram de 21 para 23
e tem muitos prédios em cidades da China completamente vazios. E aí, qual foi a solução? A produção caiu menos do que a demanda e, portanto, passaram a exportar aço, e a exportação de aço aumentou praticamente 50%, como está aqui no gráfico. Só que o governo central vem pressionando as siderúrgicas das várias regiões do país. Para vocês terem uma ideia, tem 500 unidades de produção de aço na China, espalhado, que eles chamam de mills, que são usinas, e eles estão pressionando para reduzir a produção, já que a demanda está menor, exportar menos e, com isso, causar uma poluição menor. Então, essa é a causa da queda do preço do minério de ferro. A pergunta agora é: para onde irão os preços do minério no segundo semestre de 2024? E a gente vai simular, e eu acredito, eu não tenho bola de cristal, que vão ficar entre 90 e 100 dólares. Agora está 95, na semana passada, no final do mês de agosto, ficou lá entre os 105 e 108 dólares. Então, entre 90 e 10 dólares, me parece um intervalo razoável. E aí eu fiz a conta no dia 3/9, quando estava 100 dólares, a cotação da Vale 3 estava 56,50. Aí eu fiz a correlação. A 95 dólares, a cotação iria para 54,40, 90 dólares, a cotação da Vale iria para 52,30. E assim continua. Essa é a parte do risco negativo. Tem a parte do risco positivo, que é voltar para os 100 dólares, que levaria a cotação, como está vendo aqui na tabela, para R$ 60,70. Mesmo que ultrapasse os 110, o teto aí seria dos 125 dólares a R$ 67. Então, tem um range, um intervalo razoavelmente pequeno, que vai aqui atrás de 48,10, principalmente 52,30, até R$ 67. Mas eu acredito que vai ser entre 52,30 e R$ 60,70 no curto prazo, ou seja, daqui até o final do ano. Justamente porque eu acredito que o preço do minério de ferro vai ficar entre 90 e 110. Pode furar o 90? Pode. Pode ultrapassar o 110? Pode. Mas o cenário mais provável é ficar nesse intervalo. Vocês pedem para mim bastante, já perguntaram, tá bom, a Vale tem esse nível de preço e sobe junto com Rio Tinto e BHP, mas como que os investidores precificam Rio Tinto e BHP? Aqui no quadro vocês veem, a Vale ela é precificada com desconto em relação a Rio Tinto e a BHP. A Vale tem um price earnings, que é um preço-lucro, de 5,3 vezes, contra 8,7 da Rio Tinto e 10,3 da BHP. A Vale tem um EV/EBITDA para 2024 de 3,6, Rio Tinto 4,7 e BHP 7,1. O target price da Vale do ADR, a média está 15,10, 49% de upside, Rio Tinto 81,90, 35% de upside, BHP 61,40, 17% de upside. Esses números eu peguei no finance.yahoo.com. Vocês colocam Vale, Rio Tinto e BHP, vocês vão achar tudo isso. Flávio, quer dizer, então, que vai subir 49% Vale em um ano, Rio Tinto 35% e BHP 17%? Não, não quer dizer. Isso daí é uma conta que os analistas fazem para precificar, dado um cenário que cada analista faz,
que pode atingir seria o preço justo daqui a um ano. Se o analista fez um cenário com preço médio de $100 e o preço vai para $90 do minério de ferro, fura aquela projeção dele. Por isso que muitas vezes tem um upside grande, a Vale, a Rio Tinto, a BHP, a Suzano, a Klabin, a Petrobras, a Gerdau ou a Uzi Minas, ou a Semin, e esse target price não é atingido, porque muda as premissas. E a principal premissa, no caso das mineradoras, Vale, Rio Tinto e BHP, é o preço do minério de ferro. E ninguém tem certeza para onde vai o preço do minério de ferro. Mas isso é o que está agora no site, pelo menos mostra o quê? A Vale está descontada, ou seja, mais barata que Rio Tinto e BHP, e tem um potencial de valorização maior. Flávia, então quer dizer que os investidores estrangeiros vão vender tudo de Rio Tinto e BHP e vêm correndo comprar Vale? Não, não quer dizer. Primeiro, porque historicamente a Vale está sempre mais barato do que as ações da Rio Tinto e BHP. E por quê? Porque tem mais riscos. E eu vou mostrar para vocês os principais riscos. Primeiro, a Vale está no Brasil, a Rio Tinto e a BHP estão na Austrália. O Brasil é um país mais arriscado do que a Austrália. Tem uma nota de crédito de risco menor do que da Austrália. Então, tem que valer menos. Com isso, a taxa de juros no Brasil é mais alta do que a taxa de juros na Austrália e, portanto, quando o analista faz todo o fluxo de caixa da Vale, da Rio Tinto, da BHP, quando ele traz a valor presente para achar o valor justo, a Vale vai ser, o fluxo da Vale é descontado com uma taxa de desconto maior, enquanto a Rio Tinto e a BHP é descontado com uma taxa de juros menor. Segundo risco, a Vale pode ter interferências do governo estadual e federal, mesmo não sendo mais uma estatal, e a possibilidade de interferência na Rio Tinto e na BHP é menor. Aí tem na foto o presidente atual do Brasil, o Lula, ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o governador do Pará, o Barbalho. Então, esse é o segundo risco da Vale. Terceiro risco, a Vale assinou um acordo para pagar 37,6 bilhões de reais em indenizações pela tragédia de Brumadinho. Já está tudo colocado no balanço, as provisões. Não estão. Segundo lugar, quando o dinheiro começa a sair, mesmo que seja para pagar 37 bilhões em 2 anos, vai doer. Quarto risco, a Vale pode ter que pagar de 80 a 85 bilhões de indenizações pela tragédia agora em Mariana. E a BHP mais 80 a 85. Por quê? Porque a tragédia de Mariana foi na Samarco, e a Samarco é uma mineradora com metade de capital Vale e metade BHP. Daí o total seria 170 bi. Mesmo que pague em 10 anos, 8 bi por ano, não está precificado. Lembrando que o valor de mercado da Vale fica oscilando ali entre os 300 e 360 bilhões de reais. Portanto, 80 mais 37, arredondando, 80 mais 40 dá 120 de 350. É bastante dinheiro. E isso a Rio Tinto não tem e a BHP só tem metade, os 85. E a pergunta final é: o que fazer diante de tantos riscos com as ações da Vale? Se você tem ações da Vale, mantenha para potencial valorização até o fim do ano para R$ 60,70. E ainda você vai receber dividendos de JCP entre R$ 5 e R$ 7
entre outubro de 24 e setembro de 25, ou seja, nos próximos 12 meses. Quem não tem ações da Vale ou quer comprar mais, comprar apenas entre R$ 52 e R$ 54 para potencial valorização, porque tem risco do minério de ferro cair mais. E quem tem as ações da Vale não acredita que elas irão se valorizar acima de 61. O que você pode fazer? Você pode vender coberto opções quando a Vale passar de 58, 59, 60 ou 61. Se você for exercido, vai ganhar a valorização da ação mais o prêmio da call. Em seguida, você recompra as ações e vende as calls de novo. Essa operação, quem faz na Levante é o Ricardo, no programa dele no SGR, na sala de ganhos rápidos. Muitos que estão me ouvindo não sabem como fazer a operação, você tem duas opções. Você assina o SGR direto, vai no site, ou você escreve para mim no telefone 011 98346 9005, fala: Flávio, eu tenho ações da Vale, não sei fazer venda de opções cobertas e gostaria de aprender. Eu vou te repassar para o Ricardo e para a área comercial, e eles vão te ajudar a fazer isso com a série mais apropriada. E não se esqueça, a melhor série que a gente tem na Levante é o Sala VIP, porque no Sala VIP você ganha toda a Levante, você não ganha só eu ou só o Ricardo, você ganha todos os relatórios que os 12 analistas setoriais fazem, você ganha parte de criptomoeda com a Luísa, você ganha a parte de fundos imobiliários com o Léo, você ganha os relatórios do Henrico, o trade dos 5 dias, a Operação Fênix. Então, você ganha uma Levante inteira. É a melhor série, é a consultoria mais completa que tem no mercado. Venha você também para o Sala VIP. Agora, as cotações do último ano, que vocês sempre pedem. As ações, quando eu fiz, estavam 56,50, o máximo nos últimos 12 meses foram 74,70 dia 1, em novembro de 23, o mínimo foi agora 56, isso é para ter uma noção para quem vai comprar ou para quem está mantendo onde você está. Bom, chegamos ao fim de mais um Mata-Mata, espero ter ajudado você nas suas decisões de investimentos quanto à Vale. Bons negócios e obrigado pela audiência e pela paciência. Um grande abraço.